aí, galera, sou Luiz Dias, tenho 52 anos, sou líder da Gai Jiu-Jitsu, sou faixa preta já há muito tempo. Comecei lá na Urca com o mestre Leoni Nascimento. Naquela época o dojo era na sala da casa dele, então o jiu-jitsu começou comigo assim desde pequeno, né? É uma coisa que foi muito importante na minha vida, na minha formação, não só nas artes marciais, mas no dia a dia. Eu acho que o jiu-jitsu é um grande caminho de vida, uma grande filosofia de vida. Eu espero que vocês gostem aí da minha academia, que todos são bem-vindos aqui, quem quiser conhecer. Bom, minha história no jiu-jitsu começou, como eu falei, eu morava na Urca e do lado da minha casa tinha a academia do mestre Leoni, no prédio ao lado, né? Então eu descia da minha casa, eu via aquele dojo, pessoal de uma geração mais velha que a minha treinando, e aquilo sempre me fascinou, né? Eu achava aquilo fantástico, o pessoal treinando, era uma coisa que instintivamente sempre gostei de assistir os treinos. E aí eu falei com meu pai, eu era pequeno ainda, né? Moleque, falei com meu pai, eu falei com o mestre Leoni, ele montou uma turma com o pessoal da minha idade, dos moradores ali da Urca, e depois nunca mais parou, né? Eu sou muito grato a ele, porque graças ao perfil dele, a academia, a amizade dali, o jiu-jitsu entrou na minha vida de forma assim que foi muito importante, se instalou e nunca mais parei de treinar. Depois é que a vida foi me colocando para dar aula, mas no início eu nunca pensei em dar aula, no início eu pensei em praticar o esporte por praticar, pegar onda e seguir minha vida. Só que comecei a dar, eu sempre gostei de dar aula, sou professor de biologia também, e aí o caminho, juntar jiu-jitsu e ensinar, praticamente se fundiram e eu estou com a minha equipe aqui há mais de 15 anos aqui em Laranjeiras. Desde que eu vi a primeira aula de jiu-jitsu, eu achei o máximo. Eu não tinha nem noção de como isso ia transformar a minha vida e a melhorar a minha qualidade de vida, me afastar das drogas, me colocar num caminho certo de cuidar do corpo, da saúde, tanto física quanto mental. Então o jiu-jitsu entrou de uma maneira assim que foi instintivo, não foi nem levado por amigos, nem foi por ver na televisão, foi realmente de olhar, parece que tinha uma coisa já dentro de mim que me levou, me mantou ali no jiu-jitsu e foi assim que eu comecei. Eu não tinha pretensão de dar aula, porque dar aula é difícil, todos os professores sabem disso, você dá aula, puxa o teu nível de jiu-jitsu para cima, porque você tem que estar atento a ensinar os detalhes de pegada, fuga de quadril, corretos. Só que eu começava a treinar e muitas vezes, ou por vontade própria, ou por outros amigos que pediam como é que eu fazia uma posição, como é que eu fazia outra. Aí eu comecei a mostrar e eu treinava numa academia que aí o professor na época eu não pagava e puxava o treino da tarde para os menos graduados. E aí aquilo foi cada vez mais ficando forte em mim, a vontade de dar aula, até um determinado momento que eu montei a minha academia. Eu tinha os meus conceitos já de dar aula, meus conceitos de jiu-jitsu, e resolvi então criar a minha bandeira e seguir sozinho nessa caminhada. Eu já formei, acho que criei perto de uns 10 faixas pretas. Já fiz alguns faixas pretas, porque faixa preta é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que até saber separar a amizade saber avaliar se ele já está preparado para ser um faixa preta, porque ele leva teu nome também. É uma responsabilidade muito grande para quem dá a faixa preta e para quem recebe a faixa preta. Então, às vezes, você tem que ter um senso crítico de separar o amigo do prazer de dar a faixa preta para saber avaliar se ele já está apto a usar a faixa, né? Fala, galera da Tatame TV, como vocês puderam ver um pouquinho aqui da história do meu mestre também. Estou um pouco faltoso aqui no tatame, né, mestre? Mas treino também com o Luiz. E, mestre, me diz aí um pouquinho das dificuldades, assim, e também como é que começou a Gai Jiu-Jitsu. Pessoal, todo início é difícil. Seja um faixa branca começando na academia, que não sabe nem dar um nó na faixa, como também é difícil para aquele professor que decide montar a sua equipe,
porque o início é sempre uma incógnita, né? Realmente dá incerteza, será que eu vou vencer, será que eu vou ter alunos, será que eu vou ser um bom professor, será que eu vou ter uma equipe que vá se desenvolver, mas eu acho que o principal é você acreditar em você, é você ter conceitos que você realmente acredite. Eu acho que você... A única coisa que você não pode ter é se perder se espelhando muito nos outros. Você deve ter referências, mas você tem que pegar essas referências e fazer uma análise do que você concorda e pôr o teu cunho pessoal nisso também, pôr a tua maneira de dar aula, ensinar as posições que realmente você acredita. E eu acho que o professor que decide montar a sua academia, antes de tudo, tem que acreditar no seu próprio trabalho. Se não acreditar no seu próprio trabalho, não existe academia que vá para frente. E como que iniciou, mestre? Assim, você já entrou no jiu-jitsu, já tinha essa pretensão de criar uma equipe só sua? Ou você foi assim, quando você pegou a faixa preta, que começou essa ideia? Não, como eu falei, né, quando entrei no jiu-jitsu, entrei amarradão, né, da luta em si, treino com kimono, sem kimono, enfim... A vida, de certa maneira, foi me colocando para dar aula. Eu treinava e, como eu te falava, eu gostava de comentar com os meus amigos posições que eu estudava, que eu aprendia. Às vezes tinha amigos que me ensinavam posições, eu ensinava posições também. E aí teve uma série de fatores na minha vida que, por acaso, quando eu percebi, eu estava dentro da academia dando aula e meus alunos começaram a querer então competir e aí então me legalizar. Eu acho importante a gente estar registrado na federação, na confederação. Eu acho isso uma coisa importantíssima porque te dá credibilidade e te dá acesso aos seus alunos poderem competir. Então, eu até criei o meu escudo, porque, como eu falei anteriormente, eu sempre pensei muito no jiu-jitsu, não só como técnico, mas como filosofia de vida, um caminho a ser seguido. Então eu falei, pô, eu tenho meus conceitos de jiu-jitsu e eu quero colocar em prática, mas eu quero comandar, entre aspas, né, no sentido assim, eu quero direcionar o que eu acho que é o jiu-jitsu legal. E aí eu comecei a fazer, não que o meu jiu-jitsu seja melhor de qualquer outro, mas assim, eu queria fazer o meu cunho, da minha impressão ali, do que seria, na minha visão, o jiu-jitsu old school, que eu acho importante é nós não nos separarmos das raízes do nosso jiu-jitsu, dos grandes mestres que nos antecederam, até porque se nós estamos aqui, são graças aos grandes mestres, ao mestre Carlos Gracie, mestre Hélio Gracie, que abriu o jiu-jitsu, né, para o Brasil e depois para o mundo. E se nós estamos aqui, nós devemos aos nossos antecessores. Já teve alguma história aqui emocionante, mestre, aqui dentro da tua academia? Algum aluno assim que você pegou lá pequenininho e transformou num cara diferente? Ou alguma história assim que você lembra, assim? Tá, isso aí tem várias na vida dos professores, né? Porque eu já dou aula de jiu-jitsu, deve ter uns 20 anos e às vezes você vê o garoto que chega aqui, que sofria bullying no colégio, de repente até a postura corporal dele muda, você vê pessoas que chegam aqui para treinar querendo só perder peso e de repente transforma a vida, fica muito mais saudável, deixa às vezes até de sair de noite. Já teve casos de alunos meus aqui que falaram uma vez assim para mim, pô, eu ia começar a beber, aí eu me liguei que tinha treino no outro dia, eu falei, não, vou segurar a onda. Pô, aí depois o cara foi ver que veio me agradecer, como é que ajudou ele a mudar a vida. E, enfim, eu acho que você tem muitos casos, muitas lembranças sempre positivas de pessoas que mudaram a sua vida fora do tatame, no seu dia a dia, por conta do jiu-jitsu. Como é que você divide essa vida, mestre, de surfista e jiu-jitsu? Surf Gil? Eu acho que o surf e o jiu-jitsu caminham super juntos, né? Eu vou fazer seminário em países que dão onda e você acaba fazendo amizade. Às vezes você está pegando onda e depois você encontra o cara nos tatames, às vezes você está dando aula e o cara descobre que você pega a onda, te leva para os lugares. E o que o jiu-jitsu muitas vezes te dá no tatame de resistência, você vai usar no mar, entendeu? E o surf também, pela própria
prazer do surf, a elasticidade, a fluidez da onda, você acaba levando isso para o jiu-jitsu, que é uma arte suave, né? Show de bola. Agora vamos mostrar a posição, mestre? Vamos mostrar a posição. E aí, pessoal, eu sou o professor Luiz Dias, vou apresentar uma finalização quando você está por baixo da minha guarda com o meu faixa azul, Júnior Quirino. Bom, pessoal, quando você está aqui na meia guarda, normalmente o cara vai querer te dar uma sufocada aqui para passar a guarda, livrar essa perna a nível de campeonato, ganhar os 3 pontos da passagem de guarda. Então, essa posição é muito simples e é super eficiente. Você vai colocar essa mão aqui no bíceps dele e com essa mão, esse polegar vai entrar aqui na lapela, ó. Vai fazer esse encaixe aqui. Como se na verdade você quisesse frear o avanço dele. Quando você está aqui, o que você vai fazer nesse momento aqui? Você vai dar uma leve jogada para ele na diagonal, ou às vezes até aproveita o movimento que ele está querendo te apertar, você joga ele para cá. Quando você joga ele para cá, pessoal, essa mão ela sai, passa por baixo dele aqui, ó, e vem pegar no teu bíceps, no teu próprio bíceps aqui, ó. E aqui você vai finalizar ele.